Você precisa dar a razão da sua esperança. E você tem que apresentar, então, argumentos. Obviamente, nem todo mundo tem a oportunidade de ser biólogo, de ser químico, como eu, de ser astrônomo, cosmólogo, mas todo cristão pode estudar, obviamente. Ser um autodidata, ler, aprender os livros, o pastor mencionou vários aqui, os livros meus, do Adalto Lourenço, tem uma quantidade imensa de autores cristãos que nos ensinam a dar a racionalidade da nossa fé. E nessa palestra agora eu quero falar sobre uma questão que é muito recorrente, muitos nos fazem. Deus existe? Se alguém perguntar para você, olha, eu não creio em Deus, por que você crê? Outro dia o pastor César Cavalcante, muitos devem conhecê-lo, esteve num podcast bem conhecido, debatendo com um ateu sobre a existência de Deus. E ele disse assim, professor, talvez surjam lá alguns argumentos de ciência que eu não domine muito bem. Vamos ficar conectados aqui no WhatsApp, qualquer coisa você me dá umas dicas aí para ajudar um pouco. Eu falei, claro, pastor. E eu fiquei assistindo o debate, gente. Eu nunca fiquei tão ansioso na minha vida assim, de entrar no debate e participar, sabe? Porque eu sou Pedro, né, Pedro? Eu sou Pedro, eu gosto de cortar a orelha, eu gosto de entrar, né, debater, 2 pés no peito. E o cara falava alguma coisa, olha, em que Deus que nós devemos crer então? E o pastor fala isso. E então, aspecto científico só dá essa evidência, dá essa, daquela. Ficava escrevendo no WhatsApp. Eu acho que o pastor César Cavalcante chegou um tempo que ele desligou o meu WhatsApp. Eu estava até atrapalhando. E eu, a partir daquele debate, decidi montar uma palestra sobre Deus existe. Top 10 evidências de Deus. As evidências melhores, as 10 melhores. E é tanto evidência boa que às vezes ficou mudando. Porque fala, não, essa daqui não pode ficar de fora, eu tenho que tirar outra. É difícil tirar. Gente, nós estamos atolados, afogados, abarrotados, encharcados, ilhados de evidências da existência de Deus. Deus nem existe, Deus é. Ele sempre foi, sempre será. É uma avalanche de evidências sobre a existência de Deus. Quero passar com vocês, para que você esteja sempre pronto a dar razão da sua esperança. Se alguém chegar para você e falar assim, por que você crê em Deus? Você fala assim, eu não creio em Deus. Tá bom? Vamos combinar? Se alguém perguntar se você crê em Deus, você fala, eu não creio em Deus. Eu tenho certeza que Ele existe. É muita evidência para eu achar que eu creio. Eu sei que Ele existe. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da sua esperança. Pela fé entendemos. Tem crente que acha que a fé tem um aspecto místico, assim. Eu creio porque eu creio. Evidência até vai atrapalhar. Já viu o crente assim? Outro dia eu estava dando uma palestra numa igreja, eu não vou dizer qual é. Vou contar só o milagre, viu, pastores? Mas não vou contar o santo. Eu acabei a palestra, o irmão levantou a mão e falou assim, professor, muito legal tudo que o senhor falou aí, mas estou me sentindo mal. Eu falei, irmão, por quê? Porque agora eu tenho evidências para a minha fé. E eu quero crer em Deus sem evidências. Outro dia eu disse assim, olha, evidências para um ateu nunca o convenceria. Tinha uma frase que eu vi, discordo totalmente. Para o cristão que crê em Deus, ele não precisa de evidências. Irmãos, nós não precisamos de evidências. Para o ateu não tem evidência que seja suficiente. Para o cristão elas não são necessárias. Para quem crê em Deus não são necessárias. Gente, não são necessárias. Jesus fazia os seus milagres, perguntaram para ele por quê? Para que creiam que eu sou o Cristo. Para que creiam que eu sou o Cristo. Tomé duvidou, Jesus falou assim, seu herege, seu descrente, não vou mostrar minha marca nenhuma, vai morrer sem ver. Foi assim? Falou, Tomé, toca. Ele diz, feliz o homem que consegue crer sem ver, mas eu sei que é difícil, é muito difícil, toca aqui, olha, as marcas ficaram aqui. Por que Jesus preservou as marcas, gente? Ele sabia que Tomé ia perguntar, pelo menos, né, dos usos das marcas, toma aqui, olha. Quando a gente observar Cristo, a gente vai olhar as marcas nas suas mãos. Olha, por que os discípulos e apóstolos de Jesus morreram mortes terríveis? Pedro dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo.
Jesus não gostava dos apóstolos, dos discípulos, fizeram eles sofrerem? Não, para que testemunhassem através da sua morte que a tese que eles defendiam era verdade. Então você tem que estar pronto a dar a razão da sua esperança, concordam? A nossa fé é muito diferente da fé dos ateus. Tem o livro do professor João Paulo Reis Braga que diz a fé dos ateus. Ateu crê em quê? Que urso nadando de boca aberta virou baleia, dinossauro virou canário, galinha, que flutuações quânticas agindo no nada criaram o universo. É uma fé totalmente irracional, sem lastro na realidade. Nós cremos num Deus que dividiu a história, que se fez homem em Jesus Cristo. Nós vimos a sua glória, a sua graça, como do unigênito do Pai. Então vamos lá, gente, top 10, bora. Há alguns anos atrás, ele era o ateu mais importante do século XX, agora ele está quase se convertendo, não sei se vocês já viram, ele diz que agora ele se transformou num cristão social, ele percebe os benefícios do cristianismo para a sociedade, está quase lá, né? Como outro dia a gente falou que o Pirula estava quase lá também. O Rodrigo Silva quase se converteu o Pirula, vocês viram? Foi legal demais. Eu combinei com o Rodrigo, eu belisco, ele assopra, né? Foi muito bacana. Mas o Richard Dawkins escreveu um livro, Deus um Delírio. Esse livro vendeu milhares e milhares de cópias, foi um grande best-seller, ainda é até hoje. Ele veio no Brasil, lotou anfiteatros, auditórios. E as pessoas pagaram para assistir. Se eu me lembro bem, era 300, 400 reais para assistir a palestra do Dawkins. Gente, tem gente que paga para assistir alguém falando da inexistência de um ser. Por quê? Deus é óbvio demais, né? Você tem que matar 15 leões por dia para ser ateu. E pagar para assistir uma palestra. Alguém vai lá, você já viu alguma palestra sobre a inexistência de chupa-cabra? Vou fazer uma palestra aqui, as fadas madrinhas não existem. Você iria, pagaria 200, 300 reais para assistir? O ET de Varginha não existe. Vai todo mundo, enche o auditório pagando 300 reais. O que mais? Diz aí, duende não existe. Você pagaria para assistir? Foi o que aconteceu. E no livro do Richard Dawkins, ele diz assim... Se você não quiser ler o livro inteiro, leia esse capítulo. Se não quiser ler o capítulo inteiro, leia essa página. Não quiser ler a página inteira, tem gente que é preguiçoso para ler, né? Porque até eu sou, mas estou me policiando. Brasileiro, normalmente, a gente não aprende a ler, né? É uma infelicidade. Os homeschoolers aprendem, viu, gente? Olha que bom. Eu sei disso. Aí ele fala, leia esse parágrafo. Aí você chega no parágrafo, por que ele manda ler aquele parágrafo? Porque ele diz, aqui está resumida a essência do meu livro. Sabe qual é? Ele diz assim, Deus não é uma boa explicação para o universo, para a vida. Sabe por quê? Porque se você assume a hipótese Deus, a sua explicação vai te levar por um problema ainda maior. Você estava tentando explicar um problema, a existência do universo e da vida, com Deus. Mas se você assume a hipótese Deus, o seu problema que você estava tentando resolver com Deus, se torna ainda maior, porque agora você vai ter que me explicar quem criou Deus. Olha, essa é a essência do livro, que vendeu milhões e milhões de cópias, que lotou anfiteatros no Brasil, pessoas pagando para assistir. Qual é a grande objeção de Richard Dawkins para Deus? Que Deus não é uma boa explicação, porque se você assume Deus como a sua explicação, você terá agora um problema ainda maior. Quem criou Deus? Aí eu vou perguntar para vocês, gente, quem criou Deus? Só ele ter participado de uma IBD já estaria convencido, não é, pastores? Quem criou Deus, gente? Pedrinho, quem criou Deus? Por que ninguém criou Deus? Deus é a primeira causa não causada, não é, Pedrinho? Ele sempre existiu. Se alguém tivesse criado Deus, Deus seria Deus? Ele seria o quê? Uma criatura, certo, Pedrinho? Muito bem, esse Pedrinho é esperto, hein, gente? Quem criou esse Pedrinho aí? É aquele lei ocupada? Pedrinho,
Até o Pedrinho sabe responder, gente. Né? Tá começando a sua carreira intelectual aí, um novato na intelectualidade, já sabe, já refuta o maior ateu de todos os tempos, Richard Dawkins. É uma pergunta infantil, por quê? Se Deus foi criado, Deus não é Deus, Deus é criatura. Mas aí você pode falar assim, não, eu consigo explicar quem criou Deus. Sabe quem criou Deus? O super Deus. Agora, quem criou o super Deus, Pedrinho? O hiper mega Deus, certo? Aí quem criou o hiper mega Deus? O super hiper mega Deus. Gente, aí você vai estar numa sequência de causas e efeitos infinita, você nunca vai parar. Agora, sequências de causas e efeitos infinitas, elas são racionais? Não. A gente sabe que o que nós estamos observando hoje são efeitos, certo? Você existe, você existe. Sabia que você não pode ser uma ilusão. Tudo ao seu redor pode ser uma ilusão, mas você não. Sabe por quê? Dá um beliscão aí. Você beliscou você? Belisca aí, Pedrinho. Dá um beliscão em você. Belisque-se. Auto-belisque-se. Sentiu você aí beliscando? Então você é realidade. Você existe. Penso, logo existe. Agora, tudo pode ser uma simulação, mas você não. Você existe, certo? Se você existe, você foi causado. Seu pai e sua mãe, naquele santo dia, naquele santo lugar. E foi santo mesmo, né? Senão você não estaria aí. Te causaram. E eles também foram causados. Então nós temos uma sequência de causas e efeitos, várias. Essa sequência de causas e efeitos, quando você pergunta quem criou Deus, super mega Deus, tudo, se torna infinita. Essas sequências podem ser infinitas? Não. Por quê? A gente estava discutindo aqui com o pastor Aminadab, olha, acertei o nome dele, que o infinito simplesmente não existe, gente. Uma sequência infinita de causas e efeitos, ela não pode existir. Por quê? Porque ela requereria um número infinito de eventos de causas e efeitos. Um número infinito, os números infinitos não existem. Por princípio e definição, uma quantidade infinita é uma quantidade inacessível. Quanto tempo teria que ter passado para que uma sequência de causas e efeitos infinita estivéssemos nessa sequência observando o último efeito? Você existe, certo? Você se beliscou aí. Um tempo infinito. Agora, tempo infinito existe? Não. Tempos infinitos não existem. Então, se existimos, somos parte de uma sequência de causas e efeitos finita. Os filósofos gregos já se sentaram e discutiram. Uma sequência de causas e efeitos finita precisa necessariamente de uma primeira causa não causada. Deus. Irmão, você existe? Portanto, Deus existe. Você existe? Deus existe. Olha só. Então, a tese do Richard Dawkins, o que ele está fazendo? Ele está nos fazendo crer que as sequências de causas e efeitos são infinitas. O Pirula, a gente está orando por ele, outro dia disse, eu acredito que até a primeira causa não causada foi causada. Pode, irmãos, a primeira causa não causada foi causada. Ou seja, ele não acredita em primeira causa. Ele acredita numa sequência infinita de causas e efeitos. Todo bom ateu, se você for questioná-lo, ele não acredita que essa sequência seja finita. Ele acredita que a sequência é infinita. Por quê? Porque se ele parar a sequência, ele vai chegar em Deus. Muito bem. Qual é a resposta que a Bíblia dá para Richard Dawkins? Salmos 14:1. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. É tolice não crer em Deus, gente. Os ateus se intitulam mais eruditos, mais intelectuais. Muitas vezes saem umas pesquisas aí, olha, intelectual crê em Deus. A descrença, a crença em Deus é uma consequência do pouco conhecimento. Já viu isso? Pessoas iletradas não creem em Deus. É muito o contrário. É tolice não crer em Deus. É você acreditar em sequências de causas e efeitos infinitas. Ou primeiras causas que não têm a capacidade de iniciar a sequência. Discutirei sobre essa questão com vocês ainda hoje. Beleza, gente? Pedrinho? Agora, por que a gente sabe que essa primeira causa não causada é realmente uma necessidade? Eu existo, portanto Deus existe. Porque estamos cercados, atolados
rodeados, ensopados e afogados em evidências de Deus. Pastores, foram 5? Deixa eu ver. Cercados, atolados, rodeados, ensopados e afogados. Agora sou presbiteriano, né? Tudo 5, né? 5. Muito bem. Gente, olha, eu quero discutir algumas evidências e alguns pontos bem interessantes. Olha, eu queria começar com a Bíblia. Gente, você já leu a palavra de Deus, obviamente. Você percebe que a Bíblia fica toda hora tentando te convencer que Deus existe, não é? A Bíblia não te tenta convencer que Deus existe todo o tempo? Não. O pior que não. Olha como a Bíblia começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa assumindo que Deus existe. Ela nem se preocupa em definir quem é Deus, as suas características, tentando, olha gente, vamos começar aqui com a palavra de Deus. Como é a palavra de Deus? Primeiro tem que definir Deus. Deus é um ser assim, 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 ele existe mesmo porque tem essas e essas evidências. E ele no princípio criou os céus e a terra. Foi assim que a Bíblia fez? Não, o grande pressuposto da palavra de Deus é a existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha lá, a existência de Deus é o grande pressuposto bíblico. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela simplesmente assume sua existência. Um fato incontestável, óbvio, que dispensa comprovação. O grande pressuposto da teologia é a existência de Deus. Outro dia eu descobri que tem teólogo ateu. Gente, teólogo ateu é a autonegação de si mesmo, não é? O cara estuda 4, 5 anos sobre Deus para ver se consegue negá-lo. Pode. É muito estranho, né? Eu quero estudar sobre uma coisa que não existe só para provar que ele não existe mesmo. Olha, que coisa. Pergunta, será que só podemos aceitar que Deus existe pela fé pura? Ou existiriam argumentos racionais e evidências empíricas para termos convicção de que Deus existe? Essa é Então vamos lá, vamos para as top 10 evidências. Olha, primeiro eu quero começar com a filosofia. Não quero dar argumentos científicos, quero falar sobre argumentos filosóficos. Rapidamente, só um spoiler, porque são vários. Eu não tenho tempo também de detalhar muitos desses argumentos, vou resumi-los. Aí você vai falar assim, mas professor Marcos, você é um cientista. A Nina, minha filha, quando ela estava naquela idade de perguntar tudo, por quê, ela perguntava tudo para mim, pai, por que assim, por que assim, por que assim? E às vezes eu não sabia responder, eu falava, filha, isso eu não sei. Ela fala, pai, você não sabe? Eu falei, por que eu tenho que saber tudo? Porque você é um cientista, pai. Cientista tem que saber tudo, Pedrinho? É, mais ou menos. Cientista não sabe, por exemplo, aonde vem o princípio de exclusão de Pauli. Só 2 elétrons em cada um dos orbitais. Pergunta como é que a gravidade age para um cientista. O que faz que 2 planetas se atraem? Ele não sabe também, sabia? Tem um monte de coisa que a gente não sabe na ciência. Cientista acha que sabe tudo, mas sabe bem pouquinho, viu? Tá? Muito menos do que ele diz que sabe. Então eu quero começar com a filosofia. Por quê? Porque a filosofia é a mãe da ciência. Sabia que se tem um achado científico que vai contra um princípio filosófico, é melhor a gente ficar com o quê? O princípio filosófico. Provavelmente o achado está errado. Porque o princípio filosófico é construído sobre princípios de lógica, de racionalidade, de observação da natureza. Os grandes filósofos se sentaram, os filósofos gregos, talvez os homens mais cultos, inteligentes, sábios que já habitaram na Terra, estabeleceram grandes princípios filosóficos que guiam a ciência até hoje. A filosofia é a mãe da ciência, é um grande guia na ciência. E há um princípio filosófico muito interessante que nos leva a deduzir, é um argumento filosófico dedutivo, a deduzir que Deus existe. É um argumento ontológico. Olha, resumidamente, bem resumidamente, o argumento ontológico diz o seguinte: todos entendem que deve existir um ser superior, portanto é mais provável que esse ser Deus exista mesmo. Fizeram uma pesquisa outro dia em vários países do mundo e a pergunta era: você crê em Deus? Você acha que Deus existe? Qual foi o placar no Brasil?
Nós chegamos em primeiríssimo lugar entre todos os países do mundo. 90% dos brasileiros creem ou entendem que Deus existe. Só 10% de ateu, aquele dízimo, sabe? Gente, por que o brasileiro crê em Deus? Sabe que o brasileiro é menos inteligente? O brasileiro é muito esperto, até esperto demais, não é? A nossa esperteza, às vezes até leva-nos a procedimentos não muito... Surgiu uma lei, o brasileiro acha um jeito de escapar dela, não acha? Pôs uma norma, a gente sai fora, não é? Falsificação, acho que um dos maiores países em que se falsifica e adultera é o Brasil. Por quê? Porque a gente é muito bom nesse negócio. A gente é bom nesse... E a gente acha que Deus existe, por quê? Porque Deus é óbvio demais. Douglas X, no Design Inteligente, escreveu um livro que chama Undeniable. Como que a existência de Deus é inegável. E ele diz que uma pesquisa foi feita, várias e várias pesquisas na realidade, ele faz uma coletânea de vários e vários artigos científicos, onde foram pesquisadas crianças, e as crianças foi feita essa pergunta: você crê em Deus? E a resposta é que, ao redor do mundo, povos diferentes, culturas diferentes, todas as crianças creem em Deus. Sabia disso? Por que criança crê em Deus? Porque criança é um pequeno cientista. Amador ainda, alguns se tornarão profissionais, mas todos nós somos cientistas. E a criança começa a avaliar o mundo ao seu redor. Ela põe o dedo na tomada, passa a crer no elétron. Ela olha para os céus maravilhosos que a gente vê, olha todas aquelas estrelas, vê os peixes do mar, as aves dos céus, a terra, as cores, as flores. E ela chega para o pai e pergunta: pai, o que fez tudo isso? Flutuações quânticas, pai? É isso? Não, a criança pergunta para o pai: pai, quem fez tudo isso? Ela sabe que foi alguém. Quando é que a gente passa a duvidar de Deus? 16, 17 anos. E os ateus se formam a 16, 17 anos. E aí ele discute no livro, sabe por quê? Porque você chega e fala assim: poxa, Deus é mau. Eu acho que ele deveria ser mais bonzinho. Olha, Deus não me permite fazer algumas coisas. Ele deveria ser um pouco mais, assim, liberal. E aí você percebe que Deus não é exatamente do jeito que você acha que Deus deveria ser. E aí o que você faz? Você cancela Deus. Você tira Deus da sua mente. Você vai viver agora com aquela ilusão que Deus não existe. Você fala que você é ateu, mas ateu até o avião começar a cair. Um amigo meu, Luiz Fernando da Waters, vou até dar os detalhes para vocês saberem que a história é verdadeira, estava com a família indo para Londres no avião da Latam, visitar o filho que estudava lá. No meio do Atlântico, o avião teve uma pane elétrica geral, perdeu toda a energia elétrica. E entrou num geradorzinho lá, que eles usam o ar, o avião está em movimento para gerar energia. Ele fez uma curva e começou a voltar para o Brasil, e estava voltando para Confins, Belo Horizonte. Ele abriu então a comunicação com a torre e disse: torre, pane elétrica geral, sem energia, estamos no geradorzinho aí, farei o possível para chegar em Confins, as previsões é que eu não chegarei, mas estou tentando aqui economizar energia, vejo voar com o vento, não sei o que e tal, tentando chegar. Infelizmente, ou felizmente, não sei, ele abriu a comunicação para toda a cabine também. Todos os passageiros escutaram. Aí eu falei: Luiz Fernando, o que aconteceu? Professor, eu fiz questão de ficar olhando. Todos estavam em grupos de oração. Todos. Orando a Deus, rezando a Deus. Eu falei: mas não tinha nenhum ateu lá, falou assim: ó, não, vai cair, se não cair, não caiu, é acaso, não sei o quê, não quero saber de orar para Deus nenhum. Todos estavam orando. E o avião caiu, gente? Claro que não, senão não estaria contando a história. Gente, o avião não caiu, as orações foi um milagre, gente, foi um milagre o avião voltar. Todos acham que Deus existe, portanto é mais provável que Ele exista mesmo. Por quê? Porque as evidências são fortes demais. O argumento teleológico: ao contrário do caos, a ordem, propósito, organização e harmonia, beleza, simetria, otimização no universo.
Portanto, é mais provável que um organizador inteligente com propósitos, Deus, exista. Gente, você já entrou em quarto de adolescente? Eu tenho 2 lá em casa. O Nicolas chega, vai tirando a roupa, vai pisando na roupa, ele vai jogando assim, né? Tá. A Nina, assim, o Nicolas diz que a mesa da Nina parece a caverna do dragão. Né? Eu falo, filha, arruma isso daí. Ela fala, gente, se o universo fosse um produto de uma grande explosão, seria como um quarto de adolescente. Mas o universo é todo arrumadinho, a roupinha está no armário, a calça está pendurada, o sapato está no sapateiro, a cama está sobre a sua cama, a roupa de cama está sobre a sua cama. Você entra no universo, a comidinha está lá, bonitinha te esperando, tudo arrumadinho, a ordem, a beleza, a simetria. Você é simétrico. Não haveria nenhuma necessidade de você ter um olho aqui, o olho podia ser nas costas, certo? Um olho aqui, né? Tudo simétrico, belo. A beleza não faz sentido à luz de Darwin. A propósito, a beleza, a simetria. Provavelmente, então, qual é a melhor inferência? Estou dizendo que isso prova nada, certo? Ninguém consegue provar a existência de Deus. O Richard Dawkins disse assim, nem se a estátua da Virgem Maria assumisse vida e chegasse para mim e falasse, por que você persegue meu filho? Eu acreditaria em Deus, eu acharia que estava tendo uma miragem. Olha, então prova, né? Até é difícil, mas qual é a melhor inferência? Deus existe mesmo. O argumento... moral. Boa, Pedrinho. Lucas. Há em nós um senso inato de certo ou errado, do que é bom e mal. Portanto, deve existir um Deus que implantou em nós esse senso de justiça. Quem tem filho aqui? Quem já teve ou tem, né? Sabe que o bichinho sabe, nasce sabendo, não nasce? Ele sabe o que é certo e o que é errado, você não precisa ensinar. Pares de gêmeos, né? Um chega e belisca o outro, ainda dá uma risadinha. Não é assim? Ele sabe que ele beliscou de propósito, ainda ri ainda. Ri desde pequenininho. Há um senso de justiça. Portanto, um Deus com esse senso de justiça deve ter implantado em nós. A gente sabe o que é certo e errado. Mas eu gosto mais do argumento cosmológico. O argumento da primeira causa. Não há efeito sem causa, a não ser a primeira causa não causada. Não há efeito maior do que sua causa, portanto Deus existe. Esse é o argumento cosmológico. Olha, eu tenho uma palestra bem legal, sensacional, super mega bacana. E ela é super mega bacana, hein, pastores? Por quê? É minha, com certeza. Né, pastor David? É minha, muito legal. Quem criou Deus, assista lá, tem vários, boa parte desses argumentos, tem outros também no meu canal, que você se inscreveu, né? Você se inscreveu, né? Seu herege. Próximo. A primeira causa não causada já é uma conclusão dos filósofos gregos. Os filósofos gregos estão do nosso lado. Você sabia? Os filósofos gregos estão do nosso lado. Quem diz que a gente é inculto? A gente é negacionista, a boa filosofia, eles já chegaram. O Aristóteles disse que Deus era um motor imóvel, que deu início a todos os movimentos. Ele chamou a primeira causa do motor imóvel de Aristóteles. Essa aqui eu acho que é uma ilustração bem legal, muito bem montada, bem didática, porque é minha. É uma sequência de dominós. Pensa assim, uma carreira de dominós. De repente, aquela carreira de dominó que está na sua frente, vem caindo e cai o último dominó. O que é que você tem certeza absoluta? Alguém lá no início dessa carreira derrubou o primeiro, concorda? Você acha que o primeiro dominó lá daquela carreira caiu sobre ele mesmo? Ou ele sozinho decidiu cair para a sequência começar? Não, alguém foi lá e derrubou o primeiro dominó, concorda? É isso que a gente está observando, gente. A sequência de dominós não pode ser infinita, concorda? Se caiu o último dominó aqui, não pode ter um número infinito de dominós, porque senão nunca você observaria o último dominó cair. Você precisaria de um número infinito de quedas, de eventos de queda, para você estar vendo o último dominó cair. Número infinito não existe.
Você precisa de um tempo infinito para estar vendo o último dominó cair. Tempos infinitos não existem. Portanto, a sequência é finita. Tinha um primeiro dominó e alguém foi lá e derrubou. Concordam? Alguém com força suficiente para derrubar o primeiro, derrubou. A primeira causa não causada. Deus, nenhum efeito maior do que a sua causa. Então ele tem que ser maior que o universo. Ele tem que ser mais poderoso que o universo. Ele tem que ter capacidade de ter criado todo esse universo. Por que o universo é imenso? Todo dia no debate o rapaz falou assim: professor Marcos, se Deus quisesse criar uma terrinha, colocar lá uma gentinha e colocar lá umas estrelinhas para decorar essa terrinha, ele colocaria só umas meras estrelinhas ao redor, já estava bom. Para que esse universo imenso? Um desperdício, isso é uma evidência contra Deus. Gente, maldito homem que confia no homem e nas suas interpretações de como que Deus deveria fazer as coisas. Irmãos, por que o universo é imenso? Porque a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, seriam vistos claramente nas coisas que Ele criou. Como é que é o nosso Deus? Nosso Deus é imenso. E Ele faria então um universo imenso. Por quê? Os céus declaram a glória de Deus. O universo, o firmamento, proclama a obra das suas mãos. O universo é imenso para que a gente entenda a grandeza de Deus. Quão grande é o seu Deus? Conhece essa música? A gente canta assim, ó: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Como é que a gente vê que Deus é grande? Como é que você vê que Deus? Todos hão de ver. Como é que vemos hoje com as fotos do James Webb, do Hubble? A gente vê ainda mais a grandeza de Deus. Os ateus já chegaram a pensar numa primeira causa? Sim. Hoje eles tentam escapar dizendo que a sequência é infinita, mas às vezes eles reconhecem a necessidade da primeira causa não causada e apelam para outras causas não causadas. Primeiro eles falaram que o universo era infinito, era eterno. O universo eterno era a primeira causa não causada dos ateus. Até que nós vamos estudar a termodinâmica. E a gente percebeu que o universo está se desgastando, se consumindo. A segunda lei da termodinâmica, a entalpia, está se desestruturando. A sua energia disponível em trabalho está sendo transformada em calor. Então nós teremos a morte térmica do universo. Congelado, exaurido, nada mais se movimentará no universo. Então ele não pode ser eterno. Ele teve o início. Morreu a primeira causa não causada do naturalismo, o universo eterno. E agora eles estão apelando para o quê? Não são nada. Quem é que é a primeira causa não causada do naturalismo? O Big Bang foi criado pelo quê? O que existia antes do Big Bang? Não existia matéria, nem energia, nem espaço, nem tempo. Pedrinho, sem energia, sem matéria, sem espaço, sem tempo, você tem o quê? Nada. E o nada faz o quê? O nada quer fazer alguma coisa, Pedrinho? O nada não quer fazer nada. Então o nada pegou o nada para nada, por nada, e do nada, bum, fez o tudo. Sacana outro dia citou essa frase, né? Numa declaração que ele fez aí. Não é o nada que pegou nada para nada, por nada, que esses caras falam aí. Gente, mas é isso que eles assumem. Não, mas aí eles falam assim, não foi o nada não, foram as flutuações quânticas. Flutuações quânticas é aquela coisa de química, de físico teórico. Físico teórico habita em dois mundos, não sei se vocês sabem. O mundo real, no qual eles se alimentam, se movimentam, casam, têm filhos, né, vão para a escola, vão jogar futebol. E o mundo da física teórica, aquelas alucinações. Eles ficam pensando em multiverso, em teoria das cordas, 12 dimensões, e em flutuações quânticas. Flutuação quântica é o quê? É um sonho delirante de uma noite de verão. Eles dizem que flutuações quânticas podem fazer coisas pipocar do nada. Você já viu alguma coisa pipocar do nada? Nossa, tá muito calor hoje. Gostaria que pipocasse do nada um picolé. E ele pipoca do nada. Picolé pipocando até combinou, né? Já viu isso? Gente, alguém ouviu? Agora, o pior é que as flutuações quânticas, mesmo dentro das alucinações da física teórica, precisam agir no que eles chamam de vácuo quântico. Vácuo quântico não é um nada, é partícula sobre alta energia.
Agora eles pegam, burlando as próprias leis da mecânica quântica, dizem que as flutuações quânticas agiram no nada absoluto. Gente, no nada absoluto, nada age. Nem flutuação quântica. Mas o Sacani diz, olha, eu não creio em Deus, eu creio nas flutuações quânticas. Fé dos ateus. É bem diferente da nossa, não é? Crer em flutuação quântica, gente, é crer em Saci Pererê. Coisa que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Bora. Gente, conclusão. Se algo existe, algo imenso, extremamente inteligente, algo eterno e material necessário e suficiente precisa ter existido para causar tudo. A primeira causa não causada, Deus. Deus teria que ser imaterial, você sabia? Se Deus fosse matéria, o que aconteceria? Deixa eu ver quem tem cara de inteligente aqui. Não, brincadeira. Oh, linda, com esse cabelo maravilhoso. Como é que você chama? Emily. Deus poderia ser matéria? Você já estudou físico-química, Emily? A primeira lei da termodinâmica, a energia se conserva, certo? A segunda lei da termodinâmica, a entropia. Todas as coisas tendem para desordem. Mas as leis da termodinâmica se aplicam à matéria. Se Deus fosse matéria, ele estaria sujeito à segunda lei da termodinâmica. Se desfazendo. Muito bem, Emily. Se desgastando. Então Deus não poderia ser eterno. Deus é eterno, Emily? Não, ele é mais que eterno. O que ele é? Ele é mais que eterno. O que ele é? Atemporal, ele está fora do tempo, ele não está limitado a esse tempo que a gente vive. Olha, Deus é atemporal, nem eterno, é mais que eterno, tá? Ele é eterno, mas ele é mais que eterno, ele é atemporal. É como eu tenho 37 anos, não tenho, Emily? 37 eu tenho, só que eu tenho um pouco mais também, né? É como Deus, Gente, bem legal, não é? Mas vamos passar rapidinho agora. Só falei da primeira. E o pastor já está falando que eu já estourei o tempo. Né, pastor David? David, ainda não? Tem quanto tempo ainda? Tranquilo. Gente, tranquilo quanto tempo dá? Tranquilo quanto tempo dá, Emily? Tranquilo quanto tempo dá, você acha? Isso, bora. Gente, oi? 15? Maravilha. Segunda. Não, volta um pouquinho, Lucas. Naquele debate, o cara perguntou assim: em que Deus então eu deveria crer? Eu falei, pastor, fala, o único que matou a cobra, mostrou o pau e a cobra morta, o único que se fez homem. Gente, Jesus se fez homem, esteve entre nós, realizou milagres testemunhados e documentados para provar que ele era Deus. Nós o vimos em luzes e cores. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual o único Deus que nós vimos? O Deus bíblico, Cristo encarnado. Fez milagres, subiu aos céus, ressuscitou. João 1,1 diz que o verbo era Deus. João 10,30, eu e o Pai somos um. João 8,58, em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, Jesus usa para ele um nome que Deus falou que era para que hoje chamássemos. O que eu falo? Diga que eu sou te mandou, não foi? Gente, o argumento legal, se chegasse com um juiz e falasse assim, tem um cara aí que está alegando que ressuscitou. Quer prender esse cara? É maluco. Aí o juiz fala assim, mas ele fala que ressuscitou? Sim. Há testemunhas? Sim. Pior que tem. Cadê as testemunhas? Morreram todas. Nossa, morreram? Mas por que morreram? Porque estavam falando que ele tinha ressuscitado. Matamos todas. Aí o que o juiz conclui? Cara, ele ressuscitou mesmo. Nunca vi uma testemunha morrer por uma mentira tola, que inclusive causou a sua morte. Gente, se tem uma mentira tola que você está contando, vão te matar, o que você faz?
É mentira, gente. Desculpa aí. É uma tolice. E o pior, se você confessar que a mentira é tola, você será liberado sem nenhuma pena, nada. Você vai, inclusive, ganhar umas 30 moedas de ouro. Mesmo assim, você morre pela mentira tola. Agora, um só, foram vários. O juiz concluiria que Jesus, de fato, ressuscitou. E quem ressuscita é o quê? Alguém que tem poder sobre a vida e a morte. Jesus andou sobre as águas, provando que ele tinha poder sobre a gravidade. Ele curou uma mulher que vertia sangue imediatamente. Ele tinha poder sobre as doenças. Ele curou cegos e paralíticos e fez o maior de todos os milagres. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Sensacional. Um outro argumento, a beleza. Beleza não faz sentido à luz de Darwin. Era para a gente ser bonito? Não, era para a gente ser o mais feio possível, horripilante possível, o mais assustador possível. Chegava um bicho e fazia assim, e o bicho saía correndo. Mas tem beleza no mundo, gente. A beleza não faz sentido. A beleza não causa nenhuma acréscimo à sua sobrevivência. É um plus. A gente canta. Cantar, o bicho chega para você, glória, deixa eu ver, glória, glória, aleluia. Ele vai comer você. Sorrir, o sorrir tem algum significado? Sorrir você atrai mais a pessoa, mas o bicho vai te pegar, você... Que legalzinho que você é, fofinho, você passa a mão na cabecinha, o que acontece? Morreu. Gente, a gente usa 26 músculos na nossa face para sorrir, só os humanos sorriem, sabia? A gente tem mais de 10 mil diferentes expressões faciais. Chimpanzé sempre tem aquela carinha de bobo, né? A gente não. O fundinho do nosso olho é branco, sabe por quê? Porque você está olhando para mim, certo? Você está olhando para mim. O predador não pode saber para quem que você está olhando, então o fundo é escuro. Olha, a beleza não faz sentido. O universo é belo, todo colorido, lindo, maravilhoso. E por que ele é colorido? Ele emite no colorido? Existe radiação verde? Existe radiação azul? Existe radiação amarela? Não! Não existe. Radiações são meras radiações eletromagnéticas. Agora, por que a gente enxerga essa cor? Porque quando ela bate, essa radiação bate nos nossos olhos, nós temos 3 detectores RGB, vermelho, verde e azul. Esses detectores pegam essa radiação e transformam numa corrente elétrica que vai no nosso cérebro. Corrente elétrica chega no nosso cérebro. Nosso cérebro, com aquela corrente elétrica nos neurônios, na região neuronal que controla a nossa visão, transforma aquela corrente elétrica numa imagem colorida. A cor só existe nos nossos cérebros. Nós detectamos mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Sabia que a mulher detecta muito mais cores de tonalidades do que o homem? Por isso que o homem vai comprar aquela camiseta e fala, nossa, essa cor está maravilhosa. A mulher olha e fala, que horrorosa. O que é isso, marido? Reconheça, elas conhecem muito mais de cor do que a gente. Tá bom? Maravilhoso. Próximo. Gente, os nossos detectores RGBs, escondidinhos lá atrás da fiação, tá vendo? Que legal. Protegidos. A luz passa através de fibras ópticas, chegam nos nossos detectores. Gente, a beleza não faz sentido. Dá uma olhada nesses... pato mandarim. O cara vai chegar perante Deus e falar, Senhor, eu era darwinista, meu professor me ensinou na evolução, eu sempre vi só evidências de evolução, não tinha como crer no Senhor. Ele fala, cara, você viu o pato mandarim, para com isso, olha lá, dá uma olhada, cara, isso aí evoluiu, uma explosão, olha que detalhes que eu fiz, olha o próximo. As flores, para não falar que eu não falei das flores. Você viu esse bicho aí irado que eu fiz? Mas Deus era feio, é feio. Feio, mas de tão feio ele era bonitinho, não é? Ô Pedrinho, você não acha, Pedrão, você não acha que esse bicho é lindo? Eu acho maravilhoso, eu acho irado assim. Eu acho que Deus acordava zen de vez em quando. Eu vou fazer uma florzinha. Hoje eu vou fazer uma florzinha. Hoje eu vou fazer esse peixe-diabo, né? Peixe-diabo que ele chama. Não? Damboril? Mas não é popularmente conhecido como diabo, Pedrinho? É sim, eu acho que sim.
Diabo, alguma coisa, peixe diabólico. Mas o Damboril é o nome técnico, é? O seu nome é fogo, sabe até os nomes técnicos. Com uma lampadinha de LED na frente da boca para ele caçar, gente. Para. Eu já falei, né, do Procurando Nemo. Próximo Luquinhas. Olha, tem flor, macaco prego, bailarina, caveira, Darth Vader. Pô, Deus não é muito bem-humorado? Olha que flor irada que ele fez, cara. Para com isso. A beleza Darwin ou Deus, o Rodrigo Pena Firme, ele mora aqui pertinho, Cabo Frio, pertinho. Ele tem uma palestra sensacional também no meu canal, assista lá, sobre como a beleza não faz sentido. Aves insanas, eu falei de um pouco sobre elas ontem, não foi? A gente só voa porque copiamos a obra de Deus. Olha esse aí é o Falcão Peregrino, o B-12, é um plágio de Deus. O Martim Pescador, o Trem-bala, esse pássaro que dorme com metade do cérebro, ele chama de... esse aqui é bem legal, nascem mais meninos ou meninas na Terra? Pedrinho, nascem mais meninos ou meninas? Você torceria para que nascesse meninas, né? Vai, seja sincero. Não? Não? Nessa idade a gente não liga mesmo para elas. Gente, mais meninos ou meninas? Obviamente mais meninas, certo? Certo? Errado, gente. 52-48, isso nunca mudou. Nunca mudou. Desde que nós começamos a medir 52-48, meninos, nascem mais meninos. 4% a mais. Agora os meninos morrem mais, certo? Já viu aquilo lá? Por que os homens morrem mais? Olha que legal. Tem um homem, uma mulher e uma criança. Marido, a esposa e uma criança. Vem uma fera atacar. O que acontece com o homem? Aumenta a adrenalina no cara. Aumenta a adrenalina. E o cabeção vai e enfrenta. Pode ser uma maior besta fera, ele vai e enfrenta. A mulher diminui a adrenalina. Ela fica com medo, pega a criança e recua. Estratégia de guerra. Deus nos fez assim. Cabeção, você vai ter que enfrentar. Vou aumentar a adrenalina aí para você não ter medo. Vai lá. Mulher, você vai ter que recuar. Vou diminuir a adrenalina, senão você vai querer também enfrentar. Puxa a criança para trás. Olha que legal. Agora nascem mais meninos. Agora o que vai acontecer? Os meninos morrem mais. Quando chega na idade PC... tem mais mulher na Terra. Que idade é essa, PC, Pedrinho? Pé na cova. Gente, então em que ponto da nossa existência, em que idade, as duas populações de homens e mulheres na Terra se cruzam, se igualam? Aproximadamente aos 20 anos. É a antevidência casamenteira. Aos 20 anos... Viu? Você está procurando o seu ainda? Como é que ela chama? Emily. Já achou? Tá vendo? Antes dos 20, né, Emily? Tá vendo? Gente, tem o seu por aí. E meninos e meninas, quando chegar em 20 anos, a população é igual na Terra. Não é sensacional? Não foi um grande Deus que fez todas as coisas? A teia do Homem-Aranha, gente. Uma corda de teia de aranha levanta o Antonov carregado. Nanomaterial, qual é o mais espetacular? Foi o que Deus fez. Olha essa aranha. Já viu ela dançando? Esse peixe, abre a boca, vem um outro lá, entra para escovar os seus dentes. E o predador não come. Dá para escovar dente no mar? Não, Deus providenciou uma escova. Eu falo sobre esse... Eu digo que ele é o kamikaze dos mares. Porque ele entra na boca do predador para esfregar os seus dentes. Insano. Está no meu livro Antevidência. O ovo é o espetáculo de maior tecnologia do planeta. O pintinho está dentro do ovo, certo? O ovo é todo lacrado. Como é que ele respira lá dentro? Por 21 dias. Por que ele respira, Emily? Porque o ovo é todo furadinho. Tem até 10 milhões de furinhos na casca.
e passa ar, entra o oxigênio e sai CO2, gás carbônico. Tem todo um sistema de tubulação ali dentro. O alimento, como é que ele come? Amigo, como é que o pintinho come dentro do ovo? Ele come o ovo. Ele come o próprio clara e a gema. Ele está se alimentando da clara e a gema. Gente, disseram que o ovo fazia mal, lembra? Não dava para comer muito ovo, que dava colesterol. Gente, o ovo é o melhor alimento do mundo. Os atletas comem o ovo cru, inclusive. A galinha vira o ovo para esquentar. Quando o bichinho vai nascer, nasce um biquinho duro e ele começa a perfurar o ovo. E ele faz uma circunferência perfeita. Para quebrar essa casquinha que ele cortou, tem uma câmara de ar extra. Ele fura essa câmara, respira o ar e quebra o ovo. A galinha vira o ovo periodicamente, esquentando de cada lado, que nem um frango no domingo, sabe? Ela vai virando. Pode. Uma sinergia perfeita entre os dois. Não é sensacional? E o mais sensacional, a top 11, eu falei 10, mas vou terminar com essa, né? Lembra de ontem? As fotos do James Webb e do Hubble. Esse diretor do programa falou, vou tirar uma foto do início do universo. O que veio? Veio o universo se formando como o Big Bang previu? Não. Veio o que o professor Adalto Lourenço previu. O universo veio completo, complexo e perfeitamente funcional. Olha a foto. Gente, a gente tem a foto hoje do universo. Quando ele se formou e ele estava pronto. E se estava pronto, ele não envelheceu, porque ele está igualzinho ao universo que está hoje nos céus. O universo é jovem, um grande Deus os fez. O James Webb também foi lançado, tirou uma outra foto, universo prontinho, igualzinho. Sensacional, não é? O universo foi formado num piscar de olhos. Gente, essa é a camiseta do T-Rex vegano, eu não trouxe porque nosso estoque estava praticamente esgotado, mas entra lá, www.covalpress.com. Deus existe? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade têm sido vistos claramente na criação de Deus. Deus é uma obrigatoriedade de lógica, de filosofia, de teologia e de boa ciência. Estamos atolados, afogados, abarrotados, cercados, ilhados de evidências da existência de Deus. Cremos num Deus totalmente racional, lógico, viável. Nem precisamos crer. A gente tem convicção de que Deus existe. Então é esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, exibido, exagerado, muito bem-humorado, que faz plantas carnívoras, põe lanterninha para peixe pescar. Seja o nosso louvor a Ele toda a glória. Muito obrigado, irmãos. Amém.